Olá, turma! Estamos na terceira aula da disciplina Serviço Social e Processo de Trabalho, com o tema As competências profissional e a profissão em movimento, onde, na contextualização, a professora vem a explanar os temas que serão abordados, né? Dentre eles, método na perspectiva dialética, a praxis, dimensão, competências profissionais, profissão em movimento e ofensiva neoconservadora e o serviço social. Esses são os pontos que a professora vem a abordar no decorrer da aula. Método na perspectiva dialética. No cotidiano da vida de cada um, os fenômenos se apresentam como se fossem objetivos, absolutamente reais e concretos. A aparência não é igual à essência. O método dialético se propõe a um desmonte, a destruição do aparente, da aparente objetividade dos fenômenos. Pretende conhecer o fenômeno por trás de sua aparência. O método dialético, ele é um método crítico, né? Ele é um método que vê além do que está posto. Então, ele vai além da aparência, ele busca a essência. Para falar sobre o método dialético, é necessário pontuar três aspectos essenciais. O primeiro é o senso comum, o segundo a análise, o terceiro a negação e o quarto o novo patamar, onde a professora vem a explicar que o senso comum é o início de tudo. É tipo um cronograma, né? Que vai seguindo de acordo com a percepção que iremos ter no decorrer da nossa formação e embasamento. O senso comum ele está na superfície, né? Quando você analisa melhor, né? Você passa a duvidar sobre o que está posto. Então, você começa a ter uma investigação melhor, uma análise melhor e começa a negar. Não aceite tudo de imediato. E com isso, é construído um novo patamar e uma nova visão, né? Uma nova visão, ela é posta a partir do momento em que você questiona. Então, são camadas que vão sendo aprofundadas de acordo com a nossa evolução profissional, né? De acordo com o nosso embasamento técnico e científico, como iremos ver mais na frente. Falar sobre o ponto de partida é falar sobre essa singularidade. A singularidade, ele é o mesmo que o senso comum do slide anterior. Então, essa singularidade, ela é um ponto de partida. Ela é o aparente aos nossos olhos. Diferente da universalidade, né? Que vai na análise, vai na negação, né? A singularidade ela está mais superficial, a universalidade ela é um pouco mais profunda, ela traz questões mais amplas. Com essa visão mais ampla, nós teremos as particularidades, né? Que é a questão do novo patamar, né? É o concreto pensado, que a professora cita na aula, né? A reconstrução do objeto pensado. Você pensou e você reconstruiu esse objeto a partir do momento em que você o analisou melhor, né? Que você particularizou esse objeto. Esse processo de singularidade, universalidade, particularidade nos traz a mediação. A mediação não como forma, né, de mediar conflitos, como fala Cavallin. A mediação que nos referimos aqui consiste numa categoria da teoria crítica marxista. Isso é possível por meio do método dialético de análise da realidade. Ou seja, esse processo de análise, de negação, né, que começa pelo senso comum e vai até um novo patamar, eles nos traz essa mediação. Uma mediação com embasamento, né, com análise crítica da realidade. Então, observa-se, né, que sobre a mediação, né, na intervenção profissional do assistente social, ela vai nos possibilitar a construção e reconstrução do objeto de
intervenção profissional, na busca de uma prática transformadora que possibilita ao profissional uma atuação de forma crítica e transformadora das demandas da profissão. Ou seja, essa mediação ela é um ponto-chave para a atuação do assistente social de forma crítica e propositiva. Praxis. Uma postura ética, um método e uma praxis não são elementos que se separam. Estão interligados e apresentam-se ao processo de trabalho do assistente social. O método não é algo que se isola da intencionalidade e das necessidades de direcionar o conjunto de ações planejadas na direção que é apontada por uma ética. Toda metodologia será consequência desta articulação do processo de construção da praxis. Ou seja, toda ação do serviço social ela tem que ter uma postura ética. E com isso, podemos dizer que trabalhamos com esse método, né, que nos traz sempre uma praxis. E o que é uma praxis? A praxis social, né, como a gente escuta sempre falar. Para Marx, e é interessante nos determos a essa definição de praxis para Marx, né, que é uma relação direta com a ação transformadora da realidade. União entre teoria e prática, que transforma a realidade, ou seja, é uma prática pensada que transforma, né? Daí a postura do assistente social estar interligada a esta prática, né? Porque tem que ter ética e tem que ter uma postura teórica, né? Um embasamento teórico, porque teoria e prática elas vão transformar a realidade, né? De forma planejada, prática e pensada. Então, essa definição de praxis é a que devemos ter em mente para concursos, para nossas provas, né? A definição marxista de praxis. Falar sobre praxis, falar sobre a atuação do serviço social, também é falar sobre projetos profissionais, né? Os projetos profissionais, eles apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que a lei estima socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os requisitos teóricos, práticos e institucionais para o seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as bases de suas relações com os usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e públicas, inclusive o Estado, a quem cabe reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais, segundo o Neto 2006. Ou seja, os projetos profissionais, eles são legítimos, né? E têm um respaldo jurídico. Então, eles são de extrema importância porque eles definem, né, a autoimagem das profissões. Então, falar sobre praxis é também falar sobre o projeto profissional. E falar sobre o projeto profissional é falar sobre o nosso código de ética, sobre a lei que regulamenta a profissão, né, sobre o projeto que está em constante construção. Né? O projeto do serviço social é um projeto inacabado, ele está em constante transformação. Falar sobre projeto ético-político é também falar sobre competências profissionais. E para falar sobre competências profissionais, se faz necessário falar sobre a dimensão constitutiva do serviço social. Essas dimensões, elas são a base para a superação dos desafios profissionais da atualidade, né? Então, o profissional, ele tem que ter essas dimensões bem alicerçadas na sua postura, no seu dia a dia, né? Na sua atuação. Quais são essas dimensões? A dimensão ética-política, técnica metodológica, técnico-operativa.
essas dimensões elas se complementam, né? Então, essas dimensões elas são extremamente importantes para a atuação propositiva e de mudança transformadora da realidade, né? Dessa transformação na atuação. A dimensão ética-política, ela vem a nos mostrar que a neutralidade, neste momento, ela não pode ser adotada. Por quê? Porque é necessário se ter uma postura ética e política mesmo, frente às refrações das questões sociais. Então, não podemos aceitar os desmandos da questão social de forma neutra, né? Não podemos aceitar essas refrações de forma neutra. Em relação à dimensão técnica metodológica, esta aqui vem a mostrar o rigor, a necessidade de termos um embasamento técnico, né? De termos um embasamento que nos faça ver além do que está posto, né? Para que possamos aprender a essência dos problemas, a essência das nossas demandas. E a dimensão técnico-operativa, ela vem a mostrar que o profissional deve conhecer e se apropriar, sobretudo, do conjunto de habilidades técnicas que permite se sobressair frente às demandas, né? Que traga junto à população usuária, junto às instituições contratantes, alternativas, né, de enfrentamento às problemáticas postas. Então, essas três dimensões, elas se complementam e é de extrema necessidade para a atuação do assistente social. E sobre essas dimensões, Fraga, 2010, traz uma citação, ela é um pouco grande, mas ela faz um resumo da importância dessas dimensões, né? Estarem juntos e articulados. Por quê? Porque o serviço social é uma profissão investigativa e interventiva. Portanto, as análises de seus estudos e pesquisas precisam ser realizadas a partir de situações concretas e possuir utilidade social, não interessando o conhecimento utilizados apenas com finalidade descritiva e contemplativa. Para que os estudos e pesquisas tenham utilidade social, é fundamental, além de clareza do projeto ético-político, construído coletivamente pela categoria, o domínio técnico-metodológico e técnico-operativo, alicerçados pelo conjunto de conhecimentos, habilidades, atribuições, competências e compromissos necessários à realização do processo de trabalho, em qualquer espaço ou âmbito de atuação, onde o assistente social realize. Ou seja, essa citação, ela vem a deixar muito claro a importância, né, de termos como base essas dimensões, de termos como alicerce essas dimensões. Pelo simples fato de sermos uma profissão investigativa e interativa, né, e que muda a realidade, né, de forma atuante, através de conhecimento, através de técnicas, né, de habilidades. Então, assim, existe todo um conjunto de conhecimentos que é necessário para a nossa atuação. E essas dimensões, ela vem a fortalecer a nossa atuação e principalmente o resultado dessa atuação. Profissão em movimento. Nesse tópico, a professora faz um breve bosquejo acerca da evolução da profissão na sociedade, né? Então, se faz necessário voltarmos aos nossos livros de fundamentos, né? Onde lá tem, de forma muito clara, explicando todas essas correntes teóricas, metodológicas, né? Que foram apropriadas pelos profissionais para a sua atuação, né? E para isso a professora ela inicia realmente do início da profissão, né? Desde o ideário católico, onde foi criada a profissão,
com aquela questão de caridade, né? Com a questão das correntes positivistas, né? Que era fortemente a base da atuação do serviço social, que era o indivíduo no plano de suas vivências imediatas, né? Daí veio a vertente modernizadora, que abordava a questão do funcionalismo, do estruturalismo, da questão sistêmica, onde havia os indivíduos desajustados, entre aspas, né, que deveriam ser ajustados para a realidade, de acordo com as necessidades da sociedade, né, e veio a corrente fenomenológica, que já havia a questão da subjetividade, do sujeito existente singular, até chegarmos ao marxismo, né, que as teorias de Marx elas foram absorvidas de forma mais ampla, porque devido às necessidades da sociedade, né? Devido às mudanças de acordo com a questão social que vai ganhando novas sequelas, né? Então, trabalhamos com essas questões e a vertente marxista, ela aprende o ser a partir de mediações, né? A partir da posição de que a natureza relacional do ser social não é percebida em sua imediaticidade, ela vai além, né? Então, ela faz esse resgate histórico e é necessário se deter em outras leituras para um melhor aprofundamento de cada corrente do tema exposto na aula. Então, observa-se que o serviço social é uma profissão que sofre modificações no curso dos processos sociais, né? E neste tópico, ofensiva neoconservadora e o serviço social, ele já nos traz outra realidade. Uma realidade em que esses processos, essas posturas conservadoras, elas vão totalmente de encontro, né? A uma postura ética do profissional. Segundo o Barroco 2015, no exercício profissional, o serviço social é chamado a desempenhar tarefas policialescas nas desocupações turbulentas de áreas de moradia, no deslocamento de moradores de rua e usuários, em especial nas instituições tradicionalmente conservadoras, que envolvem de forma direta a moral e a família, né? Então, assim, mesmo com toda essa evolução que acabamos de ver, de postura, de leituras teóricas, né, de embasamentos dos cursos de serviço social, ainda assim nós somos chamados a trabalhar dessa forma, né, de forma a ajustar os indivíduos na sociedade, de forma tradicional e conservadora. Então, isso vai muito de encontro a todas as dimensões constitutivas do processo de serviço social, do processo de mudança efetiva de uma realidade. Então, a professora mostra contraponto, conservadorismo, um outro olhar. Por que este tópico? Ela mostra que existem algumas pessoas que são conservadoras e que sofrem por conta de suas posturas conservadoras, o que vai de encontro, né, com o nosso código de ética, né, na questão de respeito à diversidade, ao individualismo, né? Então, assim, principalmente em época de rede social, onde as pessoas elas se expõem muito e elas acabam por receber muitas críticas em relação às suas posturas. Então, é necessário se ter também esse olhar e saber que existe este outro olhar, né, em relação às pessoas que têm essa postura e que também sofrem por ter, né, sofre pelo desrespeito, porque não se respeita ter essa postura. O marxismo ela é a corrente teórica, né, que embasa o curso de serviço social, mas nem todos os profissionais se identificam com elas. Então, é necessário se ter este respeito e saber que também existe esse outro olhar
sobre este conservadorismo, né? Existe o olhar que particularmente tenho, né, de crítica, porque entendo que já evoluímos, que estamos em outro patamar e que a sociedade necessita que os profissionais também evoluam. Mas eu também entendo e respeito este outro posicionamento. Então, é esta a visão que os profissionais devem ter para seu dia a dia e para que sua postura não venha a afetar ou desrespeitar as posições de outros profissionais. Textos complementares sempre tem, né? São 4 textos que estão disponíveis no ambiente, que se faz importante essa leitura. Observei que o livro ele traz outra contextualização, que não essa que a professora trouxe na aula, e que os textos complementares eles fazem justamente esse complemento, né? Ele traz essa leitura para um embasamento mais sólido, né, dessa teoria que foi exposta na aula. Então é importante que se faça sim a leitura desses textos complementares. Obrigada e até a 4ª aula.